padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Desejo de coração que esse nosso encontro, vivenciando as alegrias e a densidade espiritual deste tempo do Natal, este encontro nos fortaleça, nos encha de esperança e assim possamos caminhar na força do amor de Deus em nossas famílias, nas nossas comunidades de fé e com a nossa decisiva participação na reconstrução de nossa sociedade. Santo Agostinho, comentando o Evangelho de João, para nos preparar na escuta desta palavra que vamos proclamar, diz: ao ver Jesus que passava, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de um modo todo especial, pois os discípulos também são chamados cordeiros. Jesus diz a eles: eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Observemos o que aconteceu. João diz: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. No entanto, eles ainda não o seguiam em caráter definitivo, pois isso só aconteceu quando ele os chamou para deixarem a barca. Como ouvimos na palavra de Deus, e agora vamos também proclamar, André era um desses dois discípulos. André era irmão de Pedro, e sabemos pelo Evangelho que Jesus chamou Pedro e André na barca, dizendo-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Foi a partir desse momento que os dois discípulos se ligaram a Jesus para nunca mais o deixarem. De imediato queriam ver onde Jesus morava e pôr em prática aquela palavra da Escritura que diz: desgaste o teu pé o limiar da sua porta, levanta-te e sê fiel em escutar-lhe as palavras. Jesus mostrou-lhes onde morava. Eles vieram e ficaram com ele. Que dia feliz, certamente aquele. Que noite bem-aventurada, o que eles não terão ouvido dos lábios do Senhor. Construamos também nós uma morada em nosso coração, irmãos e irmãs. Ergamos uma casa onde Cristo possa vir instruir-nos e conversar conosco. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos. E vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: o que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Amado irmão, amada irmã, deve tocar-nos, impressionar-nos, sobretudo inspirar-nos, quando vemos João dizer a dois dos seus discípulos e um deles, André, reconduzir Pedro ao encontro de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, diz João Batista, despertando no coração dos outros discípulos algo pela força desta palavra, mostrando quem ele era. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Foram tocados pela força desta palavra, consequentemente de sua compreensão. E Jesus, vendo que eles o seguiam, pergunta-lhes: o que estáis procurando? Deus sabe que nós somos seres à procura e que precisamos encontrar de fato o que procuramos, sobretudo o que nos dá sustento e força, para não vivermos titubeando e sem rumo pelo mundo. Eles perguntam:
Mestre, onde moras? Jesus diz: vinde ver. Não vai simplesmente dar um endereço, passa-lhes uma experiência. E eles foram ver onde ele morava, permaneceram com ele, isto é, deixaram-se tocar pela força de sua presença e pelo seu jeito de ser, a tal ponto que André, irmão de Simão Pedro, que era um dos discípulos que ouviram João dizer o que ele disse, eis o Cordeiro, foi encontrar seu irmão para lhe anunciar a grandeza do que tinha encontrado. Encontramos o Messias, diz ele, e conduziu Simão a Jesus, mostrando que na medida em que o nosso coração se toca pela força da presença de Cristo, nós nos tornamos missionários. Por isso, discípulos missionários, para conduzir a outros a Cristo, que abre, portanto, o horizonte novo para Simão ao dizer a ele: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas. Jesus assim mostra-lhes onde morava, vieram e ficaram com ele. Um dia feliz, uma noite bem-aventurada, que queremos e precisamos para nós. Por isso, ecoe em nosso coração o convite e o compromisso. Construamos também nós uma morada em nosso coração. Ergamos uma casa onde Cristo possa vir instruir-nos e conversar conosco. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria e esperança do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, fecunde sua vida e o caminho missionário de nossa igreja seja muito abençoado, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira